Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. A frase é de Jaime Neves, militar graduado, liderou um batalhão de comandos na Guerra Colonial em Moçambique. Era tenente-coronel graduado durante o verão quente de 1975, chefiava o regimento de comandos. Chegou a major-general. É figura incontornável na Guerra Colonial, é também uma das figuras do 25 de novembro. Sobre a guerra em África, disse essa frase: quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. Esta frase está agora no centro de uma polémica. E porquê? Porque na sessão solene que assinalou o 25 de novembro, e a apontar para os partidos da esquerda, no Parlamento, André Ventura usou exatamente esta frase. O momento foi assim. Como dizia Jaime Neves sobre a guerra no ultramar, era mesmo assim. Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. Já começámos, vamos continuar. O LIVRE vê nisto uma ameaça, defende o partido liderado por Rui Tavares que André Ventura fez uma apologia de crimes de guerra. Sobre José Pedro Aguiar Branco, lamenta o LIVRE que o Presidente da Assembleia da República não tenha condenado as declarações. O LIVRE garante que vai levar o caso à Comissão de Ética do Parlamento. É tema em debate aqui na Rádio Observador. Comigo, Miguel Cordeiro, está também a Judite França. Neste Tira Temas recebemos Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do LIVRE, e Cristina Rodrigues, deputada do Chega. Bem-vindas. Cristina Rodrigues, citar um militar numa frase como esta, que tem um pendor agressivo e que há quem considera até que se pode igualar a crimes de guerra, parece-lhe uma boa forma de defender o dia que André Ventura definiu no Parlamento como o verdadeiro dia da liberdade. Olá, muito boa tarde a todos, obrigada pelo convite e até pela oportunidade de podermos, se calhar, esclarecer um bocadinho mais esta situação. Relativamente àquilo que foram as palavras ditas pelo deputado André Ventura, que tem toda a liberdade para as dizer, e felizmente, graças também ao 25 de novembro, aquilo que o LIVRE está a tentar fazer é puramente uma utilização política, é explorar politicamente uma coisa que não tem qualquer sentido. Aliás, qualquer pessoa viu durante as legislativas, de norte a sul do país, o Chega tinha outdoors que diziam precisamente vamos limpar Portugal, se eu não estou em erro. E, portanto, qualquer pessoa de boa fé entende exatamente o que é que se pretendia dizer. E aquilo que está a tentar fazer é descontextualizar. E, sinceramente, aquilo que parece que o LIVRE quer fazer é que os deputados tenham que novamente voltar a enviar as suas intervenções para uma determinada pessoa, se calhar para as pessoas do LIVRE, para que estes possam passar o lápis azul. E, de facto, o Chega nunca concordará nem compactuará com nada disso. Os deputados são absolutamente livres de se expressar da forma que entenderem, especialmente no Parlamento. Isabel Mendes Lopes, como é que reage a esta acusação aqui deixada por Cristina Rodrigues e se de facto não fez o LIVRE essa ligação também ao que está dito nos cartazes do Chega, ou se este é um caso diferente? Bem, primeiro, muito boa tarde, Judite e Miguel, e obrigada pelo convite. Eu sei que para a Cristina Rodrigues as palavras não têm valor, porque enquanto deputada independente trabalhou com imensas pessoas, apresentou propostas para a defesa dos direitos das mulheres, pelo alargamento do prazo para a interrupção voluntária da gravidez, contra as touradas, proteção das pessoas LGBT, e depois traiu todas as pessoas com quem trabalhou e foi eleita por um partido que defende tudo ao contrário. Portanto, sabemos que as palavras não têm valor, mas as palavras aí têm, também já está apresentada a senhora deputada Isabel. As palavras têm muito valor. Todos os dentes eu não interrompi. Cristina Rodrigues e Isabel Mendes Lopes. Porque eu não disse as mentiras que a senhora está a dizer. Cristina Rodrigues e Isabel Mendes Lopes, é complicado percebermos o que cada uma está a dizer, principalmente na rádio, numa chamada por telefone, na ligação telefónica, e portanto peço que Cristina Rodrigues deixe apenas terminar o que está a referir Isabel Mendes Lopes. Temos espaço para debate e para prosseguir nos próximos minutos. Isabel Mendes Lopes. Então, continuando, as palavras têm muito valor e têm uma ação muito concreta na vida das pessoas. E o André Ventura sabe muito bem o que é que disse, a intenção com que disse, e foi uma ameaça muito clara, porque foi exatamente no seguimento das palavras de Jaime Neves sobre a guerra do ultramar. Era mesmo assim, quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. Isto refere-se a chacinas de aldeias onde mulheres, crianças, homens eram chacinados, eram mortos durante a guerra do ultramar. E, portanto, associar isso depois à limpeza das bancadas dos partidos da esquerda é uma ameaça muito clara. Isso para nós não há dúvida absolutamente nenhuma. Hoje nós sabemos, e o deputado André Ventura também sabe que isto é uma ameaça clara e sabe a gravidade do que disse e sabe que as ameaças são crime e, portanto, hoje já houve um recuo a dizer não, mas nós já tínhamos há muito tempo os cartazes a dizer que queríamos limpar Portugal, mas eu quero lembrar que também esses cartazes
têm a fotografia de adversários políticos com um X vermelho em cima da cara, no que também é uma referência à eliminação. E, portanto, o Chega vai X continuamente... vermelho é uma referência à eliminação. Sim, quando nós pomos a cara de uma pessoa e pomos um X em cima da cara dessa pessoa, é uma referência a uma eliminação. Mas é, sobretudo, uma desumanização que o Chega faz continuamente de adversários políticos, ou de imigrantes, ou de uma série de pessoas, e esta é uma técnica muito conhecida, e foi uma técnica usada há 100 anos, logo antes do período mais horrível que nós tivemos na Europa. E, portanto, nós não podemos levar estas palavras de ânimo leve, não podemos encolher os ombros, não podemos simplesmente abanar a cabeça, porque são muito graves. E a verdade é que depois nós denunciamos que são palavras inaceitáveis e o Chega, quando é confrontado, acobarda-se, como hoje vimos também no plenário, houve aqui um recuo. Mas a verdade é que os democratas não podem ter medo de denunciar quando há ameaças, quando há discurso de ódio. Este discurso tem de ser denunciado, porque há sempre limites para o aceitável em democracia e tem de haver um mínimo de respeito pelo debate democrático. E não é uma questão de liberdade de expressão. Quando nós falamos de ameaças em espaço público, na verdade é uma ameaça à liberdade de expressão de quem está a ser ameaçado, não de quem está a ameaçar. Portanto, parece-nos que é muito claro o que está a ser feito aqui e qualquer conivência das autoridades, das instituições com este tipo de discurso é um problema muito grande para a democracia e por isso é que o LIVRE se sentiu na obrigação, não durante a cerimónia solene, mas se calhar deveríamos ter feito na cerimónia solene, mas logo na primeira ocasião em que a Guiar Branco estava a presidir novamente ao plenário, nós tivemos de denunciar aquilo que tinha sido dito. E, portanto, parece-nos que esta situação é muito clara e não pode ser deixada passar em branco. Cristina Rodrigues, considera que a liberdade de expressão na Assembleia da República deve ser total? Naturalmente, e aliás é isso que a nossa Constituição prevê, não é? Até precisamente por razões históricas em que houve presos políticos, não é? E parece que é aquilo a que o LIVRE quer retornar, efetivamente, porque aquilo que deve ser, e aliás o Dr. André Ventura teve hoje a oportunidade de dizer, aquilo que deve ser um combate político e um combate nas urnas, o LIVRE quer transportar para um combate judicial, que é absolutamente desfasado, não só da realidade, como também um grande desrespeito pela democracia. E, efetivamente, para a democracia, um dos seus princípios basilares é precisamente o princípio da liberdade de expressão. Princípio esse que parece que são os partidos de esquerda têm uma enorme dificuldade em saber lidar, como de resto ficou absolutamente explícito pela intervenção que a senhora deputada teve agora. E, para além disso, relativamente depois aos limites da liberdade de expressão, que obviamente, volto a reiterar, não podem haver nenhuns, se houvesse, colocaria-se a questão de quem é que iria definir esses limites. E eu pergunto, seria o LIVRE? Era isso que eles queriam? Quer dizer, temos que ser coerentes, temos que ser conhecedores da lei, que também me parece que existe algum desconhecimento tanto da lei como da Constituição, e temos que ser sérios nas interpretações que fazemos. Agora, dizer que aqueles cartazes que o Chega tinha eram ameaçadores, ou que era uma proposta de eliminar pessoas, sinceramente é uma coisa absolutamente estapafúrdia, nem sequer consigo utilizar outra palavra para caracterizar tal situação. Isabel Mendes Lopes, o livro está a levar à letra expressões que são metáforas? Desculpe, não sei que metáfora é que é esta. A do X, por exemplo, não é de eliminação. Quer dizer, digo eu, porque nenhuma dessas pessoas foi eliminada, não é? É de desumanização dessas pessoas e o que foi dito na segunda-feira foi muito claro, foi uma referência à citação de Jaime Neves, sobre a guerra no ultramar, quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo e depois apontar para as bancadas da esquerda, já começámos e vamos continuar. Portanto, isto é uma referência muito clara e eu queria voltar também à questão da liberdade de expressão. Ninguém impediu o deputado André Ventura de falar. E, além disso, claro que tem de haver limites à liberdade de expressão e como o discurso de ódio é crime, ameaças são crime. Mas qual é que foi o ódio? Porque qual é que foi o discurso de ódio? Isso faz parte. O discurso de ódio estamos a falar de uma chacina e depois ligar essa chacina
aos deputados da esquerda. Portanto, acha que foi discurso de ódio contra a esquerda, é isso? Parece muito claro que estamos aqui com discurso de ódio e com uma ameaça muito clara. E, portanto, parece-me que é muito grave que não tenha havido logo uma palavra por parte do Presidente da Assembleia da República a condenar. Porque o Presidente da Assembleia da República diz que os deputados não se podem insultar uns aos outros, mas aqui foi até mais do que um insulto, foi uma ameaça. E, portanto, todos os dias os deputados da esquerda dirigem todo o tipo de insultos aos deputados do Chega. E dizer ninguém ameaça, é mais uma vez uma enorme hipocrisia da parte do LIVRE. Mas também já estamos habituados, não surpreende ninguém. Mas efetivamente é o que acontece todos os dias. E, portanto, dizer que foi discurso de ódio e foi dirigido aos deputados de esquerda, sinceramente, até é uma falta de respeito pelas pessoas que efetivamente, no seu dia-a-dia, sofrem algum tipo de discurso de ódio. Só para... Judite, Miguel. Isabel Mendes Lopes, gostaria de fazer aqui uma questão sobre outras frases com duplo sentido, com referências a armas, como por exemplo o voto é uma arma do povo, ou a cantiga é uma arma. Nada disto é literal. Porque é que neste caso tomam à letra o que disse André Ventura? Miguel, peço desculpa. Isto não foi literal, foi uma citação muito clara relativa à guerra do ultramar, à guerra colonial, por parte de André Ventura. Portanto, para mim é claríssimo que isto é uma ameaça. E é muito claro para muitos deputados que saíram muito perturbados desta sessão, porque foi uma ameaça que foi muito clara. E, portanto, a cantiga é uma arma, todas as coisas dependem do contexto em que são ditas. E, por exemplo, se no Parlamento Alemão alguém disser que vai pôr pessoas no forno, estamos a falar de um contexto que é muito específico e toda a gente percebe que isto é uma ameaça e que é completamente inadmissível dizer isto. Para o Parlamento Português, associar esta citação de Jaime Neves sobre a guerra do ultramar a pessoas que estão também no Parlamento também é uma ameaça. E, portanto, nós temos de perceber o contexto em que as coisas são ditas. E este contexto é muito claro. Portanto, não vale a pena estar a inventar, a dizer que são limpar. Não, mas foi portanto, isso. Ficou convencida de que, saindo do plenário, a senhora deputada ia ser eliminada e que a sua vida estava em risco. Foi isso que aconteceu com a senhora deputada e com os outros senhores deputados. Cristina, nós estamos a falar aqui, sim, é uma ameaça muito clara. Não, mas sentiu-se ameaçada, sentiu que a sua vida estava em risco, sentiu que senti-me ameaçada, senti mais uma vez a desumanização. Foi isso? Cristina, é óbvio que o sentimento de insegurança com este tipo de ameaças e este tipo de discurso de ódio vai aumentando, como é óbvio. É muito diferente neste momento o sentimento de segurança dos políticos em Portugal, isso não tenho dúvida nenhuma. Cristina Rodrigues, não teme que os parlamentares sejam vistos pelos cidadãos como pessoas que se insultam a miúdo? Não, há de facto alguns insultos no Parlamento que não deveriam existir, na minha opinião, mas são insultos que acabam por acontecer por todas as bancadas. E sobre isso acho que já tem havido alguma discussão e reflexão na Assembleia da República. Mas isso é uma coisa. Outra coisa bem distinta é dizer que há um grupo parlamentar que está a ameaçar fisicamente outros deputados. E isso é absolutamente falso e é descabido. E honestamente não acredito que nenhum deputado se tenha sentido efetivamente ameaçado com aquelas que foram as palavras de André Ventura e aliás devido até que realmente lhe tenham imputado a interpretação que estão neste momento a tentar imputar, lembraram-se disso 2 dias depois porque acharam que politicamente era interessante. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Cristina Rodrigues, Isabel Mendes Lopes, é um tema que, segundo o LIVRE comunicou, vai seguir para a Comissão de Ética do Parlamento. Obrigado por terem estado aqui na Rádio Observador, neste Tira-Temas, a discutir principalmente esta frase deixada na Assembleia da República por André Ventura. Tira-Temas na Rádio Observador.